Fala, fiel, simbora para as principais notícias do Corinthians desta sexta-feira, dia 24 de maio. Se liga só. A gente já começa o vídeo com essa informação incrível de que o presidente do Corinthians, Augusto Melo, vai viajar à Europa na próxima terça-feira, dia 28 de maio, a fim de debater assuntos pertinentes ao clube. No cronograma de viagem, consta uma reunião com representantes da companhia aérea Emirates, dos Emirados Árabes Unidos. A ideia é fazer um primeiro contato para estreitar relações visando possíveis parcerias no futuro. A Emirates tem interesse em expandir seu mercado no Brasil. Neste momento, a empresa opera somente nos aeroportos de Guarulhos e do Galeão, em São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente. Ainda não há qualquer tipo de acordo desenhado entre as partes envolvidas. A aproximação do Corinthians à Emirates foi noticiada primeiramente pelo jornalista Samir Carvalho e confirmada pela reportagem da Itatiaia. Um dos possíveis caminhos para a relação é a venda do name rights, que é o direito de nomeação do CT do Dr. Joaquim Grava. O produto é visto como uma fonte de renda impactante aos cofres do Timão. Na viagem à Europa, Augusto Melo também irá acompanhar a final da Liga dos Campeões, marcada para o dia 1º de junho, no estádio Wembley, em Londres. A partida será disputada entre Real Madrid e Borussia Dortmund. Diretoria e comissão técnica do Corinthians veem necessidade de reforçar o elenco para o segundo semestre de 2024 e definiram prioridades para a janela de transferências que abrirá em julho. E o ataque é uma das principais. O Corinthians planeja contratar pelo menos um ponta e se interessa por Eric Pulga, do Ceará. O jogador tem 23 anos, é bem jovem e tem contrato até o fim de 2025. A diretoria corintiana fez uma consulta sobre as condições para ter o atacante e foi informada que ele custaria entre 15 a 20 milhões de reais. Porém, ainda não houve, até o momento, uma proposta oficial do Corinthians. O interesse alvinegro em Eric Pulga foi noticiado inicialmente pelo jornalista André Hernan. É importante destacar que o atacante do Ceará é representado por Paulo Pitombeira, empresário que cuida da carreira de Lucas Veríssimo, e foi criticado por dirigentes do Corinthians em janeiro, quando o zagueiro deixou o clube. Porém, a direção vem se reaproximando do agente, que tem valores a receber do Timão, e optou por uma solução amigável, em vez de executar a dívida na justiça. Paulo Pitombeira também é o agente de Roger Guedes, que inclusive está de férias no Catar, e planeja ir na Neoquímica Arena na terça-feira para assistir Corinthians e Racing do Uruguai. Além de um atacante, o Corinthians deseja contratar um meio-campista. O interesse já existia no começo do ano e cresceu com a lesão de Maicon e a possibilidade de saída de Paulinho, que segue sem acordo para renovação contratual. O Timão está em contato com o meia Hernani, de 30 anos, do Parma da Itália. Sem sucesso no começo do ano, quando foi informado que o Parma não aceitaria liberar o titular, em meio à disputa da Série B do Campeonato Italiano, o Corinthians fará uma nova investida. E sobre o interesse do Corinthians em Eric Pulga, se liga só no que o comentarista Chico Garcia falou sobre essa possível e até provável contratação do Corinthians para o meio do ano. Se liga só. E que, por conta disso, o Corinthians estaria negociando Eric Pulga, atacante de lado, de velocidade, de 23 anos, pertencente ao Ceará. E que a negociação estava bem avançada nesse sentido. O Pitombeira, por ter empresariado, o Veríssimo naquela saída às pressas para o Catar, gerou um desconforto por parte dos torcedores e até mesmo na diretoria, que ninguém entendeu nada, como é que o Lucas Veríssimo acabou deixando o clube na véspera da estreia na temporada, depois dele ter comparecido ao evento da patrocinadora Master, e o Augusto ter ficado com aquela cara de tacho depois que o Veríssimo estava lá meio desconfortável, posando ali com o patrocinador como se fosse um dos caras da temporada e de repente ele já sabia provavelmente que ia embora. Pois bem, o Augusto, na entrevista que ele deu ao Cross, eu já resumi para vocês aqui no canal, boa parte dela, ele até explicou que o Cássio seria o cara para estar ali junto dos outros, mas ele tinha um contrato com uma outra casa de apostas e que ele não poderia. E aí eles pegaram o Veríssimo meio que de última hora. E que ele realmente não entendeu, ficou chateado com a saída do Veríssimo e tal, inclusive com o empresário, até que ele sentou com o empresário nos últimos dias, ouviu a versão do empresário e acreditou na versão do empresário e entendeu que o erro na história foi do Rubão. Ficou muito claro, ele não disse com todas as letras, mas ele falou, o erro é de quem estava lá. Fomos nós que erramos e eu assumi essa culpa, essa responsabilidade, porque enfim, eu sou o Corinthians hoje, o Augusto representa o Corinthians, então ele entende que o erro foi do clube, que o empresário estava tentando uma renovação, estava tentando alertar por conta do Benfica, enfim, e era uma ideia do Corinthians, inclusive eles já tinham até publicizado, que o Veríssimo iria ficar e tudo mais, e de repente pintou a proposta do Catar, depois de uma semana, 10 dias, não sei quanto tempo sem resposta, os caras vazaram. E o Augusto entendeu que o erro não foi do empresário, e sim da própria diretoria de futebol do seu departamento. E ele tomou as medidas, por conta de várias situações, mas também por isso o Rubão acabou desligado. E ele entendeu que o Paulo Pitombeira, que inclusive tinha uma dívida em haver com o Corinthians, essa questão foi atenuada.
como vários empresários têm, né, nos dias de hoje. Então Augusto deu uma recuada, né, conversou com Paulo Pitombeira e nessa conversa estreitaram alguns laços, algumas relações de outros jogadores que, enfim, o Paulo tem alguma representação. No caso, o Eric Pulga. Eu não acompanho o futebol nordestino assim tão atentamente, né? A gente acompanha um jogo ou outro, é muita coisa para acompanhar, então não vou passar um migué para vocês aqui dizendo, não, conheço, não sei o quê. Às vezes, né, muitas vezes eu não conheço, mas eu estudo o jogador e trago informações para você. Então vou me valer de um colega da Rádio Band News FM, que é um talento chamado Bruno Camarão. Muitos de vocês conhecem. Ele tem carinho, ele é torcedor, na verdade, tanto do Corinthians quanto do Ceará. É importante dizer isso. Então, quando envolve, no caso, um jogador que está entre os dois clubes, é sempre bom ouvir o Camarão. E o Camarão colocou no seu Twitter um trecho aqui que eu até vou falar para vocês para a gente poder entender melhor. É mais fácil a gente pegar alguém que acompanha o jogador, que acompanha o futebol de lá, para a gente ter uma ideia se vale a pena a contratação ou não. E ele fala o seguinte, o Camarão, sobre o Eric Pulga no Corinthians. Primeiro ele fala que o André Hernan dificilmente erra, né? E se o André Hernan publicou essa notícia, e aí eu atesto isso, provavelmente seja verdade. Campo e bola, Camarão. É um dos mais importantes jogadores do Ceará. Sem ele, o time nordestino perderia muito. Ele está analisando sob contexto, sob o olhar do Corinthians e do Ceará. Importante a gente dizer isso. Mas isso não quer dizer que mudaria o status dos paulistas. Longe disso. Vejam como é a opinião do Camarão. O Pulga é daqueles exemplares de jogadores cearenses que vão galgando espaço até chegar a uma das duas forças da capital, Ceará ou Fortaleza. Tem muito talento, é bom no 1 contra 1, mas ainda não foi submetido a grandes confrontos. Não fez grandes apresentações contra o Fortaleza, por exemplo. Na Série B do ano passado, em meio à bagunça do Ceará, foi praticamente subutilizado por Guto Ferreira. Ganhou moral e espaço com o Mancini, que é quem está lá hoje, e se tornou peça-chave do time nessa temporada. Sem ele, o Ceará quase sempre foi mal. É coisa de Pulga dependência mesmo. Tá? Bom, aqui a gente já consegue ter uma ideia. O que gosto nele é a vivacidade, a vontade de querer a bola, de lutar. Bom, isso no Corinthians funcionaria muito bem. Mas como um jovem com algumas deficiências ainda peca em tomadas de decisão. Mais ou menos o que a gente estava vendo o Wesley enfrentar e que melhorou muito nos últimos jogos. Dribla bem, mas não é tão explosivo. Corre, mas não é forte fisicamente. Tem um passe bom, mas não é um exímio finalizador. Ou seja, ele tem virtudes e defeitos, como todo jogador começando 23 anos, né? Não é tão novinho assim. Vale a aposta? Em se tratando de um Corinthians cada vez mais coadjuvante no cenário nacional e sem poder de barganha no mercado, acho que sim. Aposta. Mas a expectativa é a grande inimiga da realidade. Como torcedor de ambos, não aprovaria o negócio. Péssimo para o Ceará e só ok para o Corinthians. Pode ser que ele renda no Corinthians, que ele desponte no Corinthians, que ele consiga ser um novo Wesley no Corinthians? Pode. Mas o que o Camarão está querendo dizer aqui? Para o Ceará ele é muito importante. Embora não tenha feito grandes jogos contra o Fortaleza, que é quando a régua sobe um pouco mais, no restante ele vai muito bem, se torna decisivo e hoje até é um jogador essencial nas mãos do Mancini. Com o Guto Ferreira ele não foi tão aproveitado assim. No Corinthians, ele tem algumas questões a serem lapidadas, então não é um jogador pronto. E esse é Fiel, se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou dessas notícias de hoje e até o próximo vídeo.